5 anos, 121 autocarros, 24 localidades interligadas. Trata-se de uma capital africana que decidiu respirar melhor. Não é um sonho para 2030. Aconteceu em 2024, no Senegal. E este é apenas o começo. Eu sou o homem dos elétricos no Sul. E neste vídeo vamos mostrar que a mobilidade elétrica em África não é uma miragem. É uma realidade que já circula nas ruas de Dakar, Kampala e Nairobi. Senegal. O que pareceu um projeto ambicioso demais, parceria público-privada com fundos internacionais, tornou-se numa artéria viva. Vias exclusivas para autocarros elétricos rápidos. Resultado? Menos carros particulares, menos buzinas, menos fumo. Ar mais puro para quem vive no centro de Dakar. E não me venham com a história de que a África não tem dinheiro para isso. O financiamento existe. O que faltava era visão política e coragem. Agora viajamos para Uganda. Aqui, a história é diferente. Tudo começou numa universidade. Estudantes sonhavam acordados, tiveram uma visão e combinaram eletrônica, baterias e um sonho: não depender do petróleo importado. O governo ouviu, investiu e materializou essa visão. Hoje, o autocarro elétrico ugandês é um símbolo de independência tecnológica. Empregos criados, combustível poupado, engenharia nacional valorizada. Isto não é só um autocarro. É uma declaração. Nós conseguimos fazer sem esperar por ninguém. E o Quênia? Há lá uma empresa que começou a montar autocarros e carrinhas elétricas e já não para. Abriram portas, conquistaram o mercado interno e agora exportam para o Ruanda. Produto feito no Quênia, vendido a um país vizinho. Isto sim é sucesso e uma lição para a SADC. Mas há uma pergunta que muitos me fazem. Como é que os elétricos vão coexistir com os seus primos a diesel, que ainda dominam as estradas? A resposta não é substituir de um dia para o outro. É criar rotas alternativas. Instituições públicas no centro da cidade, grandes empresas privadas, zonas de alta circulação. Essas são as primeiras a ser persuadidas. Porquê? Porque são elas que mais sofrem com o trânsito e a poluição. Se o Banco Central ou o Ministério aderirem aos elétricos, o resto da cidade segue. O que ganhamos com esta disputa entre diesel e elétricos? 3 coisas: empregos, mecânicos de alta voltagem, técnicos de baterias, gestores de frota, especializações que não existiam há 5 anos, e concorrência saudável. E quando há concorrência, quem ganha é o cliente final. Viagens mais baratas, mais silenciosas, mais frequentes. Agora, atenção! Eu sei que falar de elétricos em Angola ou em muitos países africanos ainda parece conversa de outro mundo. Sei que há falta de eletricidade em algumas zonas, que os autocarros a diesel ainda são a espinha dorsal, que os investimentos são pesados. Mas olhe mais uma vez para Dakar, Kampala e Nairobi. Eles não esperaram ter redes elétricas perfeitas. Eles não esperaram que o petróleo baixasse ou subisse de preço. Eles começaram com uma linha, uma parceria, um protótipo de universidade. O erro seria pensar que não é possível. Por isso, antes de dizermos o nosso habitual bem-aja, quero que leve isto consigo. É possível. É possível fazer diferente. É possível ter transportes públicos que não nos ensurdeçam nem nos envenenem. E se outros países africanos estão no mapa dos elétricos, nós também podemos estar. Bem-aja.